Bom dia para você. Olha, nem sempre é normal sentir cólicas fortes durante o período menstrual. Isso porque uma cólica grave pode ser um sinal da endometriose. A doença, que atinge mais de 170 milhões de mulheres em todo o mundo, é a principal causa da infertilidade feminina e afeta mais de 10% daquelas em idade reprodutiva. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre reprodução humana. O programa também está sendo transmitido pela rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Arnaldo Cambiaghi, médico ginecologista e diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor, muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Prazer estar aqui. Agradecemos muito. Cerca de 10 milhões de mulheres sofrem de endometriose no país. Considerada a doença da mulher moderna, ela é a principal causa da infertilidade feminina. Por causa do incômodo abdominal, Silvia desconfiou de algo errado com o organismo dela. A professora procurou o médico, fez exames e recebeu o diagnóstico: endometriose. Depois disso, passou por 2 cirurgias. Há 8 anos, faz uso de hormônio implantado no útero e suspendeu a menstruação. Ela não conseguiu engravidar novamente, mas se livrou das dores. Minha vida ficou normal, as dores acabaram, vida normal, faço atividade física, trabalho, tudo normal. Casos como o de Silvia são cada vez mais comuns. Estima-se que de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva sofram de endometriose. A patologia é considerada a doença da mulher moderna. O motivo? Elas estão mais estressadas, adiando a gravidez e tendo menos filhos. Por causa disso, menstruam mais vezes ao longo da vida e assim se tornam mais propensas à doença. É que todo mês o útero forma um tecido e se prepara para a gravidez. Se isso não acontece, ele descama. É a menstruação. Em alguns casos, esse tecido cresce além do útero e a menstruação extrauterina inflama outros órgãos. É a endometriose. A doença não tem cura e é de difícil diagnóstico. Mas, na maioria dos casos, causa cólica, dor ao menstruar, durante as relações sexuais e até ao evacuar. E pior, é uma das principais causas de infertilidade. A endometriose, ela normalmente diminui um pouco a chance. É uma situação de tratamento um pouco mais difícil do que quando é uma simples obstrução nas trompas ou um fator masculino isolado. Posso dizer que varia de 10% a 50% por tentativa de fertilização in vitro, dependendo então do grau da endometriose, da idade da paciente. Como não há prevenção para a endometriose, a dica é procurar a ajuda do ginecologista sempre que o corpo der algum sinal de alerta. Explica para a gente melhor, doutor Arnaldo, o que acontece? Existe a endometriose, ela provoca um acúmulo de sangue menstrual no abdômen, é isso? Não, a endometriose é o tecido endometrial, aquele que forma dentro do útero para receber o embrião e que descama na menstruação e que ele inverte a trajetória. Ao invés de ir para fora pela vagina com sangue menstrual, ele vai para o interior do abdômen e se implanta em vários órgãos, como intestino, ovário, peritônio, que reveste o abdômen. Então, a endometriose é a implantação, é um implante desse tecido em outros órgãos. E esse implante causa um processo inflamatório que causa dor. Então, tudo que foi falado aqui corresponde à endometriose. Então, isso é uma causa importante da infertilidade, é a causa que vem depois da idade da mulher, só comentando que hoje em dia a causa mais importante de infertilidade é a idade da mulher, que espera muito para engravidar. Então, a endometriose é esse tecido. Agora, existem várias formas de endometriose. A endometriose divide-se em 3 locais. Pode ser no peritônio, que é o que reveste o abdômen, que é a forma mais simples de endometriose, que causa dor. E a endometriose pode ser ovariana, que chama-se o endometrioma, aquele tumor no ovário de endometriose, é o endometrioma.
ou pode ser aquela endometriose profunda, aquela que foi referida, causa dor ao evacuar, desconforto na relação sexual, a barriga fica inchada, às vezes tem até dor no ombro devido a implantes de endometriose no diafragma, pode ser muito grave. E o mais importante da endometriose é a pessoa ter um diagnóstico correto, ter um planejamento, mapear aonde está a endometriose para ter o diagnóstico correto e não se repetir em várias cirurgias para se chegar a uma cura total. Como que é feito o tratamento, doutor? O mais importante do tratamento é se diagnosticar aonde está a endometriose. Uma das grandes falhas é se fazer um tratamento superficial. Então, se faz uma laparoscopia, que é a intervenção mais indicada para a endometriose, mas não se investiga onde ela está, e você tira uma parte da endometriose e ela continua no intestino, continua em outro órgão. Então, o mais importante é se diagnosticar o lugar precocemente e se fazer a intervenção correta para que ela não volte mais, como se costuma falar que a endometriose não tem cura. Não tem cura, talvez não seja o termo correto, talvez as intervenções sejam insuficientes, mas a intervenção para a endometriose é sempre cirúrgica pela laparoscopia. Foi citado o endometrioma, né? E a Vani quer saber qual o tratamento para endometrioma e cisto de ovário, ambos no ovário esquerdo. Então, endometrioma é o cisto de endometriose no ovário. E aí é muito importante ver a idade da mulher, porque se faz uma laparoscopia para se retirar somente os cistos sem se atingir o ovário. Porque a preocupação que se tem ao superar um endometrioma é que você tire a endometriose e tire pedaços do ovário também. E aí essa reserva ovariana, que corresponde aos óvulos que essa mulher tem, diminui bastante e isso pode levar à infertilidade pela diminuição dos óvulos. Então, endometrioma é endometriose de ovário, só que deve ser operada com muita cautela por um profissional qualificado para que não se danifique esse ovário e se cause uma infertilidade precoce. De Campinas, chega a pergunta de Luciana Faria de Almeida. Ela diz: eu já fiz 4 fertilizações in vitro por causa da qualidade dos espermatozoides do meu marido. Por que a fertilização in vitro pode falhar, hein, doutor? Existem vários motivos. Podem ser por motivos do embrião, que pode ser uma causa masculina ou feminina, ou pelo problema uterino. Então, são vários motivos. O importante é que essa mulher que não consegue engravidar até agora faça um exame de cariótipo para ver seus cromossomas, veja suas trombofilias, que são alterações sanguíneas que impedem a implantação do embrião. E o lado masculino também. Hoje em dia é difícil já alguns homens a fazerem seu espermograma, mas existem exames modernos que podem avançar no diagnóstico do problema masculino. Então, deve-se fazer exames que avaliem a causa do embrião, genético, cromossômico, trombofilias, e na mulher também deve-se avaliar causas uterinas que possam impedir, como células NK, fazer estereoscopia. É uma pergunta bastante ampla, que são vários itens, mas que depois, numa outra oportunidade, eu posso entrar em detalhes que possam avançar nessa resposta. Olha, a Carolina Dantas é de São Paulo, ela mandou um e-mail. Ela diz: ouvi dizer que os embriões congelados têm mais chances de sucesso em uma fertilização in vitro do que embriões naturais. Isso é verdade? É uma pergunta muito interessante e muito atual. Cada vez mais se tem procurado em não colocar os embriões dentro do útero no ciclo fresco, naquele que se faz estimulação ovariana. Por quê? Porque a estimulação ovariana provoca um excesso de hormônios que, vamos dizer, encharca aquele endométrio, que ele acumula muito hormônio no endométrio, onde implanta o embrião, e ele não consegue implantar. Então, hoje em dia, com as técnicas de vitrificação, que é o nome moderno do congelamento, você consegue garantir àquele embrião uma qualidade excepcional e transferir esse embrião para o útero, colocar no momento adequado. Isso vai aumentar a chance de gravidez, como não era isso antes. Agora é assim, muito oportuna essa pergunta e atual. Aumentar a chance de gravidez. Então, a pergunta anterior daquela paciente que comunicou que não conseguia engravidar, uma alternativa seria transferir seus embriões congelados, porque eles são melhores do que quando não estão congelados. Entendi. Olha, a Gabriela Soares da Costa diz: eu tenho uma tia e uma irmã com menopausa precoce. Eu tenho 28 anos e sou solteira. Eu devo fazer algum exame especial para congelar os meus óvulos? É muito interessante. Hoje em dia se observa muito pacientes jovens com histórico de menopausa precoce ou falência ovariana precoce.
E isso é uma coisa muito dramática, porque as pessoas são jovens, querem ter filhos no futuro e quando vão observar não tem mais óvulos para engravidar. Tem que usar o artifício de uma doação de óvulos. Existem estudos genéticos que demonstram que naquela família pode ter um gene que chama-se o cromossoma X frágil ou o gene FMR1, que podem levar a uma menopausa precoce. Se essa família tiver esse gene na família, tiver alguma alteração, essa paciente deve congelar os seus óvulos, caso ela não esteja casada, seja solteira, para que oportunamente tenha a sua gravidez. Então, se ela for casada, que antecipe a sua gestação. Se for solteira, congele os seus óvulos para que fiquem com uma reserva para o momento adequado que ela quiser ser mãe. A Gabriela Barbosa é de Barueri. Ela diz, eu tenho 27 anos, eu tive 3 abortos e até hoje não descobriram a causa. A única razão aparente é o exame que o marido fez, né, o marido dela, que tem uma pequena alteração no cromossomo 9. Existe alguma forma de impedir que eu aborte novamente, ela diz? Uma das causas de aborto, e o aborto de repetição é um dos dramas da mulher, mulheres que querem engravidar, que quando engravidam projetam o seu futuro e depois de repente veem que não vão ter seu bebê, é algo bastante triste. E uma das causas de abortamento, entre outras, são as alterações cromossômicas como essa que foi referida. Infelizmente ou felizmente, a melhor maneira de você evitar um novo aborto é fazer a fertilização in vitro, em que você pode examinar esse embrião e ver se esse bebezinho, que será o pré-embrião, que será o futuro bebê, ele pode ser examinado antes de ser colocado no útero. E isso pode evitar um novo abortamento. Então, quando há uma alteração cromossômica e o cariótipo corresponde ao mapa cromossômico das pessoas, por exemplo, um homem é 46XY, a mulher é 46XX. Nesse caso aqui, existe uma pequena alteração que a pessoa é normal, mas pode nos seus descendentes levar a uma alteração e levar a um abortamento. Então, uma fertilização in vitro, que você possa examinar aquele embrião antes de ser colocado no útero, é um avanço tecnológico que vai ajudar muito essas mulheres com esse tipo de problema. Muitas perguntas. Bárbara Tulácia, de São Paulo, ela diz, o que causa a gravidez anembrionária? Eu sei como ela ocorre, pois infelizmente eu passei por uma, mas não sei quais os fatores que levam a esse problema. A gravidez anembrionada é um tipo de aborto que não se desenvolve. Forma-se o saquinho gestacional dentro do útero, mas não se vê o embrião. A causa mais importante é a causa cromossômica. Então, provavelmente, na hora de juntar o óvulo com o espermatozoide, que vem a parte do masculino e a feminina, há uma pequena alteração que pode ser do cromossomo 16, porque nós temos 23 cromossomos, e o cromossomo 16 é um deles, pode levar a uma gravidez anembrionada. Esse caso é aquele que é importante que ela faça um cariótipo, que é esse mapa cromossômico, tanto ela como o marido, para que se ela tiver alguma alteração cromossômica, ela pode cair na pergunta anterior, que se faz uma pesquisa do embrião antes de colocar no útero. Ela complementa a pergunta, doutor, dizendo o seguinte, existem exames que a mulher e o homem podem fazer antes de tentar uma gravidez para verificar se possuem reais chances de uma gravidez saudável? Existem vários exames e entre eles é o cariótipo mesmo. Não é que deve se colocar como uma rotina esse exame. É interessante, mas quando houver um caso de abortamento, mesmo no primeiro abortamento, porque isso é interessante, quando se vê teoricamente, se fala que só se considera um aborto de repetição quando a mulher tem 3 abortos. Ora, vamos pensar, esperar ter 3 abortos, passar por toda essa tristeza para se tomar uma iniciativa, então, num primeiro aborto, já acho altamente recomendável se fazer esse cariótipo para se identificar se tem um outro problema ou outras alterações que devem estar acompanhadas. O José Carlos é de São Félix, na Bahia. Ele diz, a minha companheira, às vezes, se esquece de tomar o anticoncepcional. O que ela precisa fazer no outro dia? Tomar 2 para compensar? Ele pergunta. Eu acho que é isso. O bom é não esquecer. O bom é associar ao anticoncepcional a algum gesto cotidiano dela. Colocar junto com a escova de dente, alguma coisa desse tipo e evitar o esquecimento. Mas se o esquecimento for inevitável, se compensa no dia seguinte, tomando mais uma pílula. Mas cuidado, porque se esquecer 1, 2 ou 3, a gravidez indesejada virá. Então é bom estar atento.
Paula Castro diz: minha última menstruação durou exatos 2 meses, porém era pouca e com uma secreção escura, com muita dor. Isso tem relação com a endometriose? E quanto o estresse muito forte no início da gestação pode afetar o bebê? São 2 perguntas. Então, primeiro, essa menstruação que durou 2 meses e com muita dor. Ela pergunta se pode ser uma coisa relacionada à endometriose. Começando pela segunda, que é sobre o estresse no começo da gestação, é uma coisa muito relativa. Vou dizer que hoje em dia é impossível qualquer um de nós não termos estresse. Então, dizer que o estresse pode interferir negativamente na gravidez, o ideal é evitá-los, mas não vou considerar que o estresse pode levar a um abortamento ou alguma deformidade na criança. Evite seu estresse na medida do possível, porque não é aconselhável, mas não vou achar que é um vilão importante. Em relação à pergunta do endometriose, eu acho que merece uma pesquisa sim. Existe um exame simples de sangue chamado CA-125, que qualquer laboratório faz, pelo convênio, pelo SUS faz, que já vai poder dar um indício se pode ter uma endometriose ou não. Mas deve ir ao ginecologista, que é um simples exame de toque ou um ultrassom, você pode identificar precocemente essa doença, que deve ser tratada com a maior precocidade possível para evitar complicação. Porque a endometriose é uma doença benigna, mas que tem um comportamento às vezes maligno. Ela vai se infiltrando, pega bexiga, intestino e peritônio e pode se agravar. No primeiro sinal, procure o seu ginecologista. Assim a gente já respondeu então à pergunta da Vanessa, né, que queria saber qual a melhor forma de se descobrir a endometriose. Agora, a Ana Carolina Ferronato é de Santa Rita do Passa Quatro e ela escreve: a minha cunhada tem menstruação a cada 3 ou cada 4 meses. Ela está tentando engravidar, mas não consegue. Vai fazer um exame com contraste e ela tem ovário policístico. Por que ela não consegue engravidar? Bom, quando você falou que veio a menstruação a cada 3 a 4 meses, você quase já deu o diagnóstico de ovário policístico. Já é ovário policístico. Se você falar que ela é gordinha, que ela tem pelos em excesso, então é a síndrome dos ovários policísticos, que consiste numa disovulia, ou seja, numa dificuldade em ovular, ela não ovula adequadamente. E o tratamento para isso é uma estimulação ovariana para se ovular adequadamente. Mas atenção que é muito importante. Tem que fazer pelo menos um espermograma do marido, porque em muitos casos a gente observa que ela vai tratar os ovários policísticos e o homem sequer não tem nem espermatozoide. E a segunda possibilidade é ver se as trompas estão ótimas, se as tubas estão pérvias. O que adianta estimular uma ovulação se as tubas estão entupidas e o óvulo não passa para se encontrar com o espermatozoide? É ovário policístico, deve ser tratada, mas jamais esquecer a parte masculina e a permeabilidade tubária. Muito bem, agora a gente vai conferir uma informação sobre alimentação e os problemas de fertilidade para saber se é verdade ou apenas um mito. Doutor, o consumo de café, chá e refrigerantes com cafeína pode reduzir a fertilidade? Isso é verdade ou é um mito? Não, é verdade. Tanto a cafeína, a bebida alcoólica, a alimentação inadequada são fatores que de uma forma pequena podem contribuir. Então, eu considero que numa grande competição, quando você tem grandes competidores, todo detalhe é importante. Eu não vou dizer que quem toma café demais não engravida, mas são fatores que somados podem contribuir negativamente para a gravidez. Tereza Cristina faz uma pergunta pelo Facebook. Casais, primos, esses casais poderão ter filhos com deficiência? Como fazer para saber se o filho vai ter ou não algum problema? Essa proximidade de parentesco aumenta a chance de genes recessivos se encontrarem e provocar doenças. Existe um exame genético sofisticado que você examina ao redor de 120 a 160 genes, que pode ver qual que é a semelhança desse parentesco e ter uma ideia da chance de ter uma gravidez complicada. É um exame que custa ao redor de 3, 4 mil reais e pode simplesmente dar, não simplesmente porque não garante, vai mostrar a chance de ter essa proximidade de ter uma criança com problemas. A Tanael Santos pergunta se um susto muito grande durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Não, um susto muito grande leva um estresse, um mal-estar, pode dar uma cólica na mulher, mas nunca é de uma forma dramática ao causar um óbito ou alguma coisa complicada. Muitas vezes
ou alguma coisa que estava prevista acontecer, uma malformação que já existia, a pessoa associa aquele susto e fala, foi o susto que causou. Não, ela já estava com um problema e apenas o que fez surgir a observação foi o susto, mas não foi ele que causou. Agora a gente vai para as ruas de Campina Grande, na Paraíba. Imagens da TV Itararé. Nós vamos conferir mais uma dúvida. Meu nome é Iraci Camila, sou daqui de Campina Grande. Gostaria de saber se usar adoçante durante a gravidez pode causar malformação ao bebê. Adoçante durante a gravidez. Existem adoçantes específicos que você pode utilizar. Então, eu acho importante que você fale com o obstetra que te acompanha, para que ele determine qual adoçante que ele quer. Existem adoçantes que não são indicados, que podem causar alterações importantes metabólicas no feto, e por isso, eu deixo a critério do seu obstetra dizer qual que é, porque existe algum certo conflito de opiniões, mas alguns adoçantes são prejudiciais mesmo. Muito bem, a gente volta daqui a pouquinho, hein? Continue aí, continue enviando suas dúvidas. Hoje o nosso tema é reprodução humana. A gente volta já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é reprodução humana. E quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Arnaldo Cambiag, médico ginecologista e diretor do Centro de Reprodução Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor, a Graça, que é de Franca, diz o seguinte: eu gostaria de saber se uma pessoa que não teve relações, está com 35 anos ou mais, poderá ter os mesmos problemas para engravidar que uma pessoa sexualmente ativa e que toma contraceptivos. Existe algum cuidado preventivo para que se possa tomar para a prolongação da capacidade reprodutiva? Quando se fala em 35 anos, eu me preocupo bastante, porque, como nós comentamos no começo, a causa mais comum, mais frequente de infertilidade é a idade da mulher. E existe uma tendência, nos dias de hoje, a mulher adiar a sua maternidade. Busca da profissão, busca de espaço profissional, adiar a maternidade, acreditam por ter uma aparência jovem que a fertilidade não vai diminuir. As pessoas falam, não, você aparenta ter 28 anos, ela acha que os ovários vão ter a mesma idade. Não existe nada que conserve a fertilidade por mais tempo. Então, aos 35 anos, é importante que você já busque a sua maternidade, busque o seu objetivo de ter seus filhos, isso é muito importante. Agora, quem toma pílula ou quem acredita que isso vai evitar a ovulação e não vai gastar os seus óvulos, como eu não ovulo, então eu não vou gastar os óvulos, eu vou prolongar a minha vida fértil. Isso não é verdade. A idade com a mulher, nesse aspecto, é cruel. Após os 35 anos, a perda da fertilidade é bastante comum. Então, programe-se para ter seus filhos nos próximos anos, porque a sua fertilidade, como toda mulher, vai diminuir. José Luiz da Mota diz, estou acompanhando o programa e ele gostaria de saber se existe um tratamento de inseminação artificial em um hospital público do Rio de Janeiro. Eu não conheço bem o Rio nesses detalhes, porque eu sou de São Paulo. Mas toda a grande capital tem algum hospital público que cuida disso. Não sei se a Redditor tem alguma relação com a parte pública, se pode ajudar, mas tem serviços internos. Mas, com certeza, deve existir algum serviço público que as grandes capitais sempre têm. Renata Santos diz, eu uso DIU de progesterona e estou tendo pequenos sangramentos durante o mês. Um sangramento de coloração escura, com fluxo pequeno, porém frequente. Isso é normal? O DIU de hormônio é o Mirena, e a programação do Mirena é que a pessoa não menstrue durante o seu uso, ela fica até 5 anos sem menstruar. Entretanto, algumas pessoas têm pequenos escapes. Isso é comum? É comum. Se for suportável, mantenha. Existem algumas alternativas que podem ser adicionadas ao seu tratamento para diminuir esse fluxo. Mas é uma coisa normal, não é uma coisa errada. Precisa checar se está bem posicionado o DIU de hormônio. Eventualmente ele pode se deslocar, mas a princípio é um efeito que pode acontecer. Ana Carolina, de Santa Rita do Passa Quatro, disse, eu estou amamentando há quase 2 anos e minha menstruação está vindo de 10 em 10 dias. Eu parei de tomar Micronor, é isso? Há 1 mês. Pode acontecer uma gravidez? Pode, amamentando se engravida sim. Então você pode ter uma alteração menstrual, como se você comentou, pequenos escapes. O Micronor é um contraceptivo bom para quando está amamentando. Ele também pode ser tomado quando não está amamentando, mas não é o ideal. Então, amamentando sem tomar medicamento, você pode engravidar sim.
Cida, por e-mail, diz: tenho 39 anos e no mês passado eu fiz uma videolaparoscopia. Eu desejo engravidar porque ainda não tenho filhos. Gostaria de saber se o SUS oferece reprodução gratuitamente e quais os locais. Aqui em São Paulo tem o Pérola Byton, que é um hospital conhecido, o Hospital das Clínicas também, e são os hospitais mais frequentes, mais importantes em saúde pública que oferecem a reprodução assistida. Então, são esses 2 hospitais mais comentados e que oferecem a melhor qualidade de serviços em reprodução humana. No finalzinho do programa, Gil Silva escreve: minha amiga teve uma gestação onde o bebê foi gerado nas trompas e com os 2 meses ela sentiu muitas dores. A trompa estourou, ela teve de retirar uma trompa. Tem alguma chance disso acontecer novamente? O médico disse que ela não poderia engravidar de novo porque era perigoso acontecer a mesma coisa. É verdade. A razão pela qual a gravidez ocorre na tuba ou na trompa é porque o embrião que é fertilizado na trompa, ele deve caminhar em direção ao útero. Se ele não caminha e fica estagnado lá, essa gravidez se desenvolve e rompe a trompa, como aconteceu. Mas por que isso aconteceu? Porque essa trompa provavelmente deveria ter algum processo inflamatório. E se uma trompa, uma tuba, tem um processo inflamatório, provavelmente a outra também deve ter. Então, quem teve uma gravidez tubária tem uma chance maior que o normal de ter uma segunda gravidez tubária. O que pode ser feito é um exame de uma histerosalpingografia para se verificar como é essa tuba, mas estatisticamente não há dúvida, a chance dela é maior do que uma pessoa que nunca teve uma gravidez tubária. Doutor Arnaldo Cambiag, muito obrigada por sua presença. Prazer, foi muito importante, muito interessante o programa de hoje. Obrigada mesmo. Muito obrigado. O Pronto Atendimento fica por aqui. Amanhã, você sabe, o programa volta, mas em outro horário, hein? À 1h30 da tarde. Nós vamos falar sobre os problemas da vida em condomínio de quem tem dificuldades físicas. Nosso tema será Direito Imobiliário. Bom dia, bom final de semana.